A maioria de vocês estava aqui domingo passado. Eu fui muito impactado pela mensagem da pastora Marinês em Ezequiel capítulo 37. E coincidentemente Ezequiel tem sido o livro que eu tenho meditado, feito o meu devocional nos últimos dias, né? Tenho feito o meu devocional pessoal em Ezequiel. E aí eu voltei para os capítulos ali de Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. E Deus nessa semana me trouxe muito forte o capítulo 36. Não era uma coisa que eu havia planejado, mas realmente Deus falou comigo de uma forma muito especial no capítulo 36, onde Ezequiel fala da profecia de que Deus viria e daria um novo coração, um novo espírito ao povo de Israel. Você que não estava aqui domingo passado, a mensagem deve ser postada no canal do YouTube da igreja nessa semana. Motivo você a realmente ouvir a mensagem do domingo passado, muito edificante, muito desafiadora para nós, e eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Mas eu comecei a pensar exatamente por que é que Deus então visita o povo de Israel, e Ele visita um vale de ossos secos, como a pastora Marinês afirmou aqui, que é um lugar de esterilidade, de infertilidade, é um lugar árido, um lugar sem vida, que é símbolo de morte mesmo, né? Por que Deus então precisa vir? E a questão toda que Ezequiel trata é porque o coração do ser humano é mau, porque o nosso coração é mau. E eu fiquei pensando aqui, algumas semanas atrás nós recebemos o Pedro do Borel, nós estávamos na nossa conferência M28, e foi um fim de semana muito especial. No sábado ele esteve pregando com a gente, no domingo de manhã, ele pregou também nos 2 cultos no domingo, e no domingo de manhã nós estávamos aqui nessa primeira fileira, e o louvor estava acontecendo, e ele virou para mim e falou: nossa, mas é uma outra banda que está tocando, outros músicos, porque ele já tinha estado no sábado, domingo era outra galera. E eu assim, muito naturalmente, espontaneamente, falei assim: olha, é verdade, Deus tem nos dado uma graça como igreja de ter 3 ou 4 grupos aí de músicos, de vocais, né? de grupos para atender o louvor da igreja, tem sido algo muito especial. Falei com toda a gratidão a Deus, por aquilo que Deus tem nos dado como igreja, realmente muitos dons especiais entre nós. E então, o culto aconteceu, fomos muito abençoados, você estava aqui também, você que estava, né? E à noite, então, outro culto, e ele não chegava no culto, era 7h30, 7h40, eu não encontrava o Pedro do Borel. Eu falei: e agora? O homem vai pregar e o homem não aparece? Será que ele ficou assistindo algum jogo do Flamengo, né? Então, ele não aparecia, e aí eu fiquei preocupado com isso. Mas uma coisa que eu fiquei preocupado também, é que eu queria que ele visse que no culto tinha uma outra banda tocando já, né? E aí, Deus falou comigo, falou: você está preocupado o quê? Você está querendo mostrar para o Pedro Borel que tem mais uma outra banda na igreja para tocar? E aí Deus mostrou mais uma vez, graças a Deus que Ele faz isso com a gente, que o coração da gente se orgulha com coisas que a gente não deve se orgulhar. E Ele mostrou mais uma vez que meu coração é mau, e que se eu não ficar mergulhado na graça, eu vou realmente afundar no orgulho, no meu egoísmo. E eu queria que você soubesse muito bem disso. Se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu sei o que eu seria. Eu seria alguém realmente promíscuo sexualmente. Eu seria alguém desonesto. Apesar de que eu aprendi isso na minha vida, com meu pai, com minha família, mas seria. Eu tenho muito potencial para maldade, irmãos, muito potencial. E eu queria dizer para você que está aqui nessa noite que você também tem. Todos nós aqui temos. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, verso 1, que nós estamos mortos em delitos e pecados, e se não for a graça de Deus, nós vamos permanecer mortos, sem relacionamento com Deus. Nós vamos seguir o curso deste mundo e o príncipe da potestade do ar, que é Satanás. A palavra de Deus diz claramente qual é a condição do homem sem Deus, sem Cristo, sem a graça de Deus manifesta na cruz. A condição do homem é que nós somos maus. Nós somos maus. E às vezes eu converso com as pessoas e eu mesmo tento me enganar. Às vezes eu começo a achar que eu sou muito bonzinho. Às vezes eu começo a achar que, puxa vida, Deus tem quase como aquele publicano, juntamente com o fariseu, e o fariseu começa a dizer assim: puxa, eu não sou tão pecador quanto esse cara que está do meu lado. E a gente é tentado a isso. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu acho que o Lucas, meu filho, tinha uns 5 anos, uns 15 anos atrás, a gente tinha mudado para uma casa lá em Maringá, e eu queria muito comprar uma churrasqueira. Obrigado, Mateus, se eu precisar eu estendo a mão aqui.
eu queria comprar uma churrasqueira para a casinha nova. Eu fiquei pensando naquela churrasqueira que tem tampa, aquela Apollo, né? E fiquei pesquisando, tentando, né, receoso de tirar o escorpião do bolso, gastar, tal. Então, fiquei pesquisando. E um dia eu estava voltando do culto, no domingo, assim, durante o dia, estava voltando da igreja, ou indo para a igreja, acho que estavam voltando. E aí eu passei com o carro do lado, no caminho que eu sempre fazia, numa esquina tinha uma lanchonete. E nessa lanchonete, era um murinho muito baixo, tinha uma churrasqueira igual a que eu estava pesquisando. E naquela hora no meu coração veio assim: por que você não para o carro, pega a churrasqueira, joga no porta-mala e vai embora? E eu falei: meu Deus do céu, olha que boa ideia. E é claro que imediatamente falei: como é que eu posso estar pensando um negócio desse? Falei: como é que um cara da minha idade, com tudo que eu já recebi de Deus, todo o investimento dele na minha vida, como é que eu posso pensar esse tipo de coisa? Eu não sei se você é como eu, mas eu me surpreendo muitas vezes com o tipo de pensamento que vem à minha mente, com o tipo de desejo que tenta tomar o meu coração, com o tipo de ansiedade que tenta controlar a minha alma, com o tipo de cobiça que pode vir na minha mente. E aí, mais uma vez, Deus me lembra assim: cara, se você não estiver nos meus braços, se você não estiver debaixo da minha graça, se você não estiver andando comigo, você realmente está perdido nos seus pecados, na sua maldade, porque o teu coração é mau. Como eu disse, algumas pessoas que a gente começa a evangelizar, compartilhar do amor de Deus, pessoal, volta e meia diz isso para mim, assim, diz assim: pastor, olha, eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão mal, olha, eu faço isso aqui de bom, e eu não faço aquilo outro de mal. E aí você começa a ouvir esse tipo de argumento, que foi o meu argumento também antes de conhecer a cruz de Cristo. E aí você vê assim que o nosso sentimento é o seguinte: a gente não precisa de Jesus inteiro, a gente precisa só de mais ou menos metade de Jesus, a gente só precisa de uma ajudinha, um empurrãozinho, porque nós não precisamos da cruz de Cristo, porque a gente na verdade é muito bom. Há um tempo atrás a gente recebeu alguns visitantes no grupo pequeno, e na hora que o pessoal foi compartilhando o estudo, é muito legal tal, e ele falou assim: puxa, eu estou aqui porque eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus, muito bom conhecer vocês, mas eu também não sou um pecador assim tão mal, né? Eu faço isso. Aí ele começou a nomear. Por que a gente sempre tem que justificar a nossa pecaminosidade? Por que a gente tem que sempre argumentar que a gente não é tão ruim assim? E a gente tem que construir a ideia de que a gente é melhor do que a gente realmente é. Eu acho interessante isso. Talvez você tenha ouvido histórias como eu, de como que o nosso coração é mau, como há uma profundeza, muitas vezes desconhecida até por nós mesmos, do nosso potencial de maldade. Eu estava pensando aqui, uma família que disse assim: a nota era simples e ao ponto. O bilhete dizia: vou embora porque eu não me compreendo. O meu coração é um mar de confusões. E a família chorou, porque foi um golpe imprevisto. Segundo as pessoas mais próximas, ninguém imaginaria que o jovem que deixou esse bilhete, aparentemente alegre e feliz, que na noite anterior estava participando de uma festa de aniversário, que ele estaria pensando em cometer suicídio. Mas ele estava. Evidentemente, os propósitos do coração daquele jovem eram profundos. Nunca a gente poderia, uma outra nota de uma família, dizendo assim, uma esposa, dizendo: nunca poderia imaginar que o homem a quem eu confiei a vida, e com o qual eu me casei, seria capaz de cometer essa monstruosidade. Disse essa esposa chorando ao descobrir que o seu esposo tinha abusado da sua filha. E a gente lembra daquele texto de Jeremias 17:9, que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Esse é o coração do ser humano. Como é que nós podemos? Como explicar o fato de que pessoas comprometidas com a religião estão envolvidas em escândalos sexuais? Como entender que um ser humano racional promova atos de violência que animais seriam incapazes de cometer? Como é enganoso, incompreensível o coração humano, quão grande é a sua tendência para o mal. Como imaginar que uma esposa, um esposo em lágrimas falando sobre isso, que uma esposa com cerca de 10 anos de casada, conhece um estranho na internet, arrebenta com o casamento, deixa o relacionamento, deixa 3 filhos pequenos, e vai para uma aventura amorosa com alguém que era completamente desconhecido para ela, sem pensar nas tristes consequências dessa decisão infeliz e trágica que ela está tomando na vida dela mesma, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos pequenos. Se nós formos para a Bíblia, nós vamos ver isso.
Nós olhamos um Davi que tinha unção de Deus, o óleo de Deus através do profeta Samuel, se tornou no grande rei de Israel, venceu os gigantes pela fé. A Bíblia diz que onde ele quer que ele ia, ele vencia as batalhas, porque Deus era com ele. Mas aí nós vemos um Davi que quando entregue a si mesmo, ele é capaz de cometer um adultério. Não só isso, ele é capaz de matar o marido dessa mulher com quem ele adultera. Não só isso, ele planeja um plano tão sórdido, tão malévolo, tão terrível, tão mesquinho, que muitas outras vidas morreram só porque ele tinha o propósito de matar o marido da esposa para encobrir o seu pecado. A Bíblia diz que dezenas, provavelmente, talvez até centenas de soldados morreram só para ele matar um cara. Um cara. E aí você fala, puxa vida, como que esse cara, com tanta revelação de Deus, que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, faz isso? Faz isso. Porque é muito provável, como qualquer um de nós aqui, que em determinadas circunstâncias, entregues ao nosso próprio coração, a cobiça do nosso próprio coração, nós vamos cometer coisas que nós jamais pensaríamos que seríamos capazes, mas fazemos. Acho interessante a história de Pedro, andou 3 anos com Jesus, aprendeu dele, viu os milagres, e aí Pedro tem um sentimento assim, eu quero ser herói, eu quero morrer por Jesus. Quando Jesus começa a dizer assim, eu vou ser entregue na mão das autoridades, e eu vou padecer nas mãos deles, e Pedro diz assim, não, eu morro por ti, isso não vai acontecer. E aí Jesus vira para ele e diz assim, Pedro, essa noite você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. A Bíblia diz que Pedro chegou a blasfemar contra Deus, dizendo, mentindo, que não conhecia Jesus, e depois quando ele encontra os olhos de Jesus, ele chora amargamente, porque no coração de Pedro, ele queria sim honrar a Jesus, ele queria ser um herói, ele tinha um espírito heróico, mas entregue a si mesmo, ele foi incapaz de fazer aquilo que ele desejava. E aí nós aprendemos que nenhum espírito humano, seja de heroísmo ou de bondade, é realmente capaz. Não, nenhum. Porque nada se compara ao poder do Espírito. Pedro só se tornou o grande apóstolo, o grande líder, pronto a correr risco de morte por causa de Jesus, quando ele foi cheio do Espírito Santo. Aí sim ele enfrenta as autoridades, ele diz assim, eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido, eu não vou deixar de falar. Aí sim, porque daí ele tem o poder do Espírito. Todo o valor e o espírito heróico humano não se comparam ao Espírito de Deus na vida de uma pessoa. Eu posso citar aqui alguns fatos recentes. Você viu uma notícia na sexta-feira de manhã, um adolescente de cerca de 15 anos, se junta com outro adolescente, pega a arma do pai, junta mais algumas armas e entra numa escola, e ele grava um vídeo mencionando o nome de 8 colegas de sala, que ele queria matar, por estar sofrendo bullying. Acontece que ele vai numa sala, ele dá tiros em pessoas que não tinham nada a ver com isso. Mesmo que fosse nos 8, seria errado, mas não tem nada a ver com isso. Você sabe que um dos jovens está com uma bala alojada na coluna, com risco de uma sequela gravíssima, que Deus tenha misericórdia da vida desse rapaz, da sua família. Mas isso é maldade de alguém que planejou isso, a despeito do bullying, a despeito de qualquer outra coisa, nada justifica. Eu não sei se você viu uma notícia nessa sexta-feira, um homem que estava separado da sua esposa por 6 meses, ele compra um ramalhete de flores e vai na casa dela, no apartamento dela, porque ele queria reatar o relacionamento. E aí ele chega nesse apartamento, está tendo um churrasco, ele participa do churrasco com a família, mas ele fica insistindo tanto em reatar com a esposa, que a família ali, há uma briga, o pessoal se exalta e coloca ele para fora do apartamento. E aí então, fora do apartamento, ele pega a sua arma, dá 2 tiros na porta, e ele entra diante dos olhos de todo mundo, dá uma coronhada na cabeça da ex-esposa, e dá 2 tiros na cabeça dela. Aí ele pega a arma e entra no quarto, o filhinho dele de 3 anos está dormindo, ele dá um tiro na cabeça do filho, e aí ele volta e se suicida na frente da mãe da ex-esposa, da irmã da ex-esposa, do outro filho dela, do sobrinho, na frente de todo mundo. Isso aí são exemplos trágicos e extremos, sim, são. Mas eu e você sabemos o quanto a maldade humana toma o coração. Eu e você temos consciência. E voltando para o contexto aqui de Ezequiel, o que acontece na história de Ezequiel é uma catástrofe, é trágico. Porque Israel, devido aos seus pecados, à sua miséria, ao seu distanciamento de Deus, eles sofrem realmente um abuso.
eles são dominados pela nação da Babilônia, eles são então levados como escravos ao cativeiro babilônico, e Ezequiel tinha cerca de 26 anos quando isso acontece, ele era um sacerdote, mas agora ele está numa outra terra, numa outra cultura, numa outra língua, tudo ficou para trás, ele não pode nem ser sacerdote, porque não tem mais templo, não tem mais adoração a Deus, não tem mais nada, ele perdeu todos os seus referenciais, e ele está lá entre os cativos na Babilônia. E quando existe uma catástrofe, quando existe uma crise, nós seres humanos temos a tendência de ter duas atitudes: ou nós negamos a situação, ou nós nos desesperamos. E parte da nação de Israel, que havia ficado ainda em Jerusalém, porque ele foi na primeira leva exilado ao cativeiro babilônico, no ano de 569 a.C., o que acontece é que parte de Israel estava negando aquilo. Não, não vai acontecer o pior, não, nós vamos ainda ficar aqui na nossa terra, Nabucodonosor, o imperador, não vai vir mais. E Ezequiel é tomado em profecia, para dizer, não, o castigo de Deus virá, vocês sofrerão as consequências das suas escolhas erradas e dos seus pecados. Mas há o grupo do desespero, o grupo do desespero é o grupo que então se fecha na sua desesperança, não tem perspectiva alguma e não consegue ver nada à sua frente devido ao desespero da situação. Então Ezequiel, diferente da maioria do seu povo, ele não entra nem no caminho da negação, nem no caminho do desespero. Há um terceiro caminho, a perspectiva de Deus. Ele consegue ver o que Deus está vendo, ele consegue ver o que Deus tem para aquela nação. E aí que acontece a profecia de Ezequiel capítulo 36, é aí que acontece a profecia do capítulo 37 do Vale de Ossos Secos. E o que eu acho interessante é que quando nós nos defrontamos com o mal que existe nesse mundo, e quando nós nos defrontamos com o mal que habita o nosso próprio coração, nós também podemos tomar uma dessas duas atitudes. Nós podemos também negar, não, eu não sou tão mal assim, não há pecado em mim. Nós podemos nos afundar atrás de uma religião, nós podemos nos afundar no trabalho, nós podemos ir para o lazer e entretenimento e fazer com que a vida seja uma roda gigante de emoções. Nós podemos cair no hedonismo, no prazer a todo custo, e aí a gente realmente nega a realidade da vida. A gente pode se prender ou se esconder nos condomínios da vida, super protegidos, mas um dia a realidade chega, como chegou na semana passada ou retrasada, com alguém que estava saindo de um condomínio de luxo e foi assaltado e morreu. A gente às vezes quer negar a realidade. O outro lado é o desespero, e aí eu tenho encontrado muita gente assim, desesperada com a maldade de pessoas da sua própria casa, da sua própria família. Tenho encontrado pessoas sem esperança consigo mesmas, pessoas que não veem perspectiva, pessoas que chegam para mim e dizem assim: pastor, eu não consigo viver o que Jesus tem para mim, eu não tenho jeito, eu realmente sou pecaminoso, eu gosto do pecado. Pastor, eu não tenho jeito de me livrar dos meus vícios, eu não tenho jeito de me livrar realmente da minha cobiça, eu não tenho jeito. Pessoas que estão desesperançadas porque elas não conseguem ver perspectiva de como podem viver uma vida diferente. Pessoas que não conseguem deixar o seu passado, pessoas que não conseguem se livrar dos seus traumas, pessoas que não conseguem se livrar das suas dores emocionais. E aí vem o desespero. Mas será que a gente só tem esses caminhos? Ou nós podemos tomar o caminho do profeta Ezequiel? É aí que eu queria que você abrisse sua palavra, sua Bíblia, no Ezequiel capítulo 36. E eu queria mencionar aqui que Ezequiel proclama de forma profunda doutrinas da conversão e da vida espiritual. E eu peço que Deus comunique essa palavra ao seu coração. Queria que você lesse comigo, Ezequiel capítulo 36, verso 25 e 28. Exatamente o capítulo que antecede o Vale de Ossos Secos. Quando Deus, por boca do profeta Samuel, do profeta Ezequiel, ele diz aqui as seguintes palavras: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que deu aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Observe que nessas palavras Deus trata tanto com a galera da negação como com a galera do desespero. Para a galera da negação, Deus diz assim: não, vocês são pecadores mesmo, vocês precisam de um novo coração, vocês precisam de um novo espírito. Agora para a galera do desespero, Deus diz assim: eu vou fazer, não são vocês que vão conquistar, não é você mesmo que vai vencer os seus problemas, não é você que vai se libertar dos seus pecados, eu vou fazer isso.
eu vou fazer. Então Deus atende a galera, as duas galeras da geração de Ezequiel, como atende a nossa geração. E aí é interessante que essa profecia tem um contexto imediato. A nação de Israel iria ser liberta assim do cativeiro babilônico. Em 70 anos, Deus iria libertar, eles viriam de novo para a sua terra. E se você olhar a história de Israel, você sabe que Israel hoje é uma nação poderosa no mundo, porque Deus realmente tem dirigido a história dessa nação. Agora, também tem o contexto aqui, de que o cumprimento dessa palavra, e os estudiosos bíblicos todos concordam, isso seria realmente com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, em Atos 2, porque a descida do Espírito Santo era um sinal da era messiânica, de que o Messias havia chegado, o Espírito de Deus se derramando sobre toda a carne, sobre o povo, e isso era um sinal de que realmente o Messias estaria entre o povo. E quando nós olhamos esse texto, nós vemos então 4 fundamentos, 4 realidades de uma vida espiritual profunda que eu queria que você anotasse. A primeira delas é o perdão. O perdão. O perdão. Deus diz aqui no verso 25 que Ele iria aspergir água pura sobre eles, que eles iriam ficar puros. Deus diz assim: eu vou purificar vocês de todas as impurezas, de todos os seus ídolos. Se você olhar o livro de Ezequiel, a comunidade de Israel era muito perversa, a promiscuidade sexual corria solta. Diz que pais tinham sexo com o próprio filho, diz que irmãos tinham sexo com irmãs, não muito diferente do que acontece hoje na nossa geração. Diz que eles queimavam os próprios filhos em adoração aos deuses, na idolatria, o próprio filho eles queimavam no fogo em sacrifício. Uma nação ímpia, eles haviam se tornado ímpios, entregues a si mesmos, porque se afastaram de Deus. Mas Deus diz assim: eu vou lavar vocês. E essa linguagem aqui, aspergirei, tem a ver com a lavagem cerimonial que acontecia em Êxodo, Levítico, Número, no Velho Testamento, em que realmente não era só perdão, mas purificação. Porque Deus, quando Ele traz perdão a nós, Ele nos traz perdão para restaurar a nossa posição. É o vale de ossos secos que passa a viver. Deus traz perdão para curar nossas feridas. Deus traz perdão para promover libertação aos cativos. Sim, Deus nos liberta dos nossos pecados. Por isso nós nos lembramos de 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Ele é fiel, Ele é justo, para quê? Para perdoar os pecados, mas também para purificar de toda injustiça. Ou seja, há uma realidade espiritual que nós somos capazes sim de vencer nosso pecado. Há uma realidade espiritual, através do perdão de Cristo, nós entramos nessa dimensão espiritual, porque o perdão de Deus é libertador. Estava conversando com a minha esposa esses dias, ela está terminando o TCC dela no curso de psicologia, a gente estava falando do problema dos segredos que existem nas famílias, que é uma área que a psicologia também lida. Famílias que têm segredos dentro dela, segredos que na verdade todo mundo sabe, mas ninguém comenta, ninguém conversa, é tudo pelas portas do fundo, é tudo pelas costas das pessoas. Todo mundo sabe que o avô adulterou, que ele teve filho fora do casamento, mas ninguém trata aquele assunto. E às vezes o comportamento daquele homem se repete na vida dos filhos, às vezes o sofrimento de alguns dentro da família se justifica por aquilo, mas ninguém trata, não há cura para aquilo que aconteceu. Quantas vezes eu encontro gente falando assim: não, meu bisavô era um homem muito rico, mas ele perdeu tudo nisso, e hoje nós sofremos por causa disso. E aí, dentro da família, são assuntos velados, são assuntos obscuros, são assuntos que ninguém trata devidamente, e as famílias sofrem com isso. Pecados em secreto. Há mães que escondem o pecado dos filhos para os maridos, vice-versa, né? Há irmãos que acoitam, que escondem segredos dos seus irmãos para os pais, coisas que ficam lá impregnados dentro do coração das pessoas, na vida emocional dessas pessoas. Só o perdão e a graça de Deus que podem alcançar o coração, só o perdão que pode tratar coisas que ficaram ali dentro há anos que não são tratadas. Nós temos, pela graça de Deus, o que Deus diz assim: eu vou aspergir sobre vocês, e Deus fez isso através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue para nos purificar de todo pecado, para encontrarmos perdão e graça, para não ficarmos amarrados ou amargurados nos nossos erros, ou nos erros daqueles que vieram antes de nós, para não justificarmos nossas derrotas pelas derrotas daqueles que nos antecederam. Que é o perdão de Deus, Ele cura as feridas emocionais, e Ele nos liberta realmente para vivermos o propósito de Deus na nossa vida. Deus diz assim: eu vou fazer isso.
Se você observar os verbos aqui nesse texto, Deus diz: eu vou aspergir, eu vou purificar, eu vou dar um novo coração. Tudo é Deus que faz, não somos nós, porque nós não temos como lidar com a nossa própria maldade, nós não temos como lidar com o nosso coração enganoso, nós não temos como lidar realmente com a inclinação para o pecado que nós temos dentro de nós. Por isso Deus diz: eu vou fazer. Você que nega tudo isso, eu vou fazer, eu vou tratar aquilo que é real na tua vida. Você que se encontra em desespero, eu vou fazer, porque eu sei que você não pode, você não consegue, mas eu vou fazer isso na tua vida. A segunda realidade espiritual que nós vemos aqui na palavra de Ezequiel é a regeneração, porque temos o perdão, porque nosso pecado pode ficar na cruz, porque a gente pode deixar passado no passado. O que acontece é um processo de cura tão grande, que a gente pode chamar de regeneração, é uma nova vida. São os ossos que vêm à vida, a regeneração, aquilo que Jesus chamou de novo nascimento no Evangelho de João capítulo 3, olha o que ele diz no verso 26, ele diz: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Deus diz assim: eu não vou remendar você, eu não vou melhorar você, eu não vou fazer uma gambiarra em você, eu vou dar um novo coração, porque nós precisamos de um novo coração. Às vezes eu e você nos achegamos para Deus, pensamos assim: Deus, eu só preciso, como eu já disse aqui, de um empurrãozinho, eu só preciso melhorar em algumas áreas, porque eu sou bom o suficiente em outras. Deus, eu só preciso lidar com algumas fraquezas que eu tenho, mas o Senhor sabe quão bom eu sou. E Deus diz assim: não, o que você precisa é de um novo coração, você não precisa melhorar, não é algo que você tem que nutrir, que você consegue por si mesmo, não é algo que você precisa só de uma ajuda, você precisa de uma obra nova, você precisa de uma nova natureza, de um novo coração. E é interessante aqui, que essa palavra está registrada também em Ezequiel capítulo 11, faço questão de ler com vocês. No capítulo 11 o profeta diz também: darei a eles um coração não dividido, porque Jesus não pode habitar num coração dividido, o povo de Deus não pode ter o coração dividido. Deus diz assim: eu vou dar a eles um coração não dividido, porém um novo espírito dentro deles, retirarei deles o coração de pedra, lhes darei um coração de carne, e então agirão segundo os meus decretos, serão cuidadosos em obedecer as minhas leis, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É relacionamento, que Deus diz assim o seguinte: eu vou te dar um coração capaz de andar comigo, você não consegue por você, mas eu vou te dar esse coração pelo meu Espírito, e você vai ser capaz de andar comigo, nós vamos ser amigos, nós vamos ser íntimos, e isso é cristianismo, não é uma religião, é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, isso é o cristianismo, andamos juntos com Jesus. Conversava a semana com a pastora Marinês pensando assim: puxa, como é que muitos de nós cristãos acreditamos que só vir à igreja no domingo é suficiente para andar com Jesus? E muita gente pensa assim. Como é que nós podemos acreditar nisso, com o coração que nós temos, sendo bombardeados pela internet, pela mídia, pelas conversas, pelos amigos, por tudo que acontece em volta de nós, sendo bombardeados à promiscuidade sexual, à infidelidade conjugal, realmente a corrupção, o jeitinho brasileiro, somos bombardeados o tempo todo, e como é que eu e você podemos acreditar que vir a um culto no domingo vai fazer da gente gente de Deus? É impossível. Por isso que Jesus convida a mim e a você a andar com Ele, é todo dia, é um relacionamento, é intimidade. Deus diz aqui: você vai ser meu filho, eu vou ser teu pai, você vai ser meu povo, eu vou ser o seu Deus, nós vamos andar juntos. Deus nos convida a caminhar juntos, e se eu não caminho com Ele, se você não caminha com Ele, nós vamos ser entregues ao nosso próprio coração. Nós podemos maquiar o nosso pecado, nós podemos esconder a realidade, nós podemos até negar essa realidade dentro de nós, mas o que vai acontecer é que ela está lá, fazendo a gente viver longe de Deus, fazendo a gente viver como escravos da nossa própria pecaminosidade, no nosso próprio pecado. É por isso que Davi no Salmo 51:10 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi faz a oração no Salmo 51 após o pecado dele de adultério, de ter assassinado vidas inocentes. Ele diz: Deus, cria em mim um coração puro e renova um espírito inabalável. Ele não diz: Deus, remenda o meu coração, melhora o que eu fiz, melhora o que eu sou, reforma aqui o negócio. Não, ele diz: cria um novo coração. Ele pede um milagre. Deus, me dá um novo coração, porque esse aqui não presta. Me dá um novo coração, porque esse aqui não tem jeito. Se o Senhor não fizer isso, eu não tenho jeito. Preciso de um novo coração. Quando Deus diz aqui, nesse texto do profeta Ezequiel, põe para mim, por favor, o slide 6 novamente. Quando Deus diz aqui coração e espírito, o coração inclui a mente, a vontade, as emoções, é o centro da personalidade. Sobre o espírito é o impulso que dirige e regula os nossos desejos, pensamentos e a nossa conduta.
Deus diz assim: eu vou tirar esse coração de pedra, que é teimoso, que é rebelde, que é arrogante, que é insensível, que você acha que é o dono de você, e eu vou te dar um coração de carne, que é o oposto, é sensível, é malhável, é quebrantado. Eu vou dar um coração de carne para você. E Deus diz assim: eu vou te dar um novo espírito, não é esse espírito de rebelião, não é esse espírito de desobediência, não, eu vou te dar o meu espírito, o Espírito Santo vai habitar o teu coração, eu vou dar um novo espírito. Esse aqui é o que Jesus disse: aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus, no Evangelho de João capítulo 3, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Muitos de nós não temos experiências para contar a respeito de Deus, da nossa intimidade com Ele, do que Ele fala conosco, do que Ele faz em nossa vida, porque nós não vemos o reino de Deus, porque nós continuamos com o coração de pedra. Nós temos o verniz religioso, mas continuamos com o coração de pedra, nós não temos o que contar. Por quê? Porque o nosso coração não é de carne, porque nós não nascemos de novo, porque nós não vemos o reino de Deus na nossa vida, nem entre nós, nem na vida das pessoas. Nós não temos essa realidade espiritual em nós, não somos capazes disso. Jesus mesmo diz assim que o mundo não pode receber o Espírito Santo porque não o vê nem o conhece. Nós não experimentamos da realidade do reino, nós não conseguimos ver o reino porque não conseguimos entrar nesse reino, porque nós não nascemos do Espírito. Nosso coração continua carnal, nosso coração continua de pedra e não de carne. O que Jesus remete aqui, o que o profeta Ezequiel está falando são a mesma coisa. Não é uma obra superficial, não é uma obra profunda, onde você ganha um novo coração, com uma nova índole, com novos desejos, com novos anseios, com novas aspirações. Você ganha um novo caráter, você ganha uma nova inclinação para o teu coração. Antes, se o pecado era a regra, e a vitória sobre o pecado era uma exceção, não, agora não. Agora a regra é que você ama a Deus, que você tem prazer em viver a lei de Deus, que você tem vitória, você tem santidade, e o pecado vai ser a exceção, porque o teu coração está voltado para Deus, porque você nasceu do Espírito, porque teu coração está sensível a Ele. E é o que acontece com todo crente. As tentações continuam as mesmas, muitas vezes muito fortes, vem pensamentos que você nem imagina que você seria capaz de pensar, mas o Espírito de Deus que te habita, Ele capacita você, porque o teu coração está inclinado para Deus, para Deus. É aí que nós vemos a terceira realidade, que Ezequiel diz aqui, é que nós temos a habitação do Espírito, nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele diz aqui no verso 27, porei o meu Espírito em vocês. Irmãos, Deus não está só em nosso meio, Deus habita o coração do crente, Deus habita o coração daquele que se rendeu a Jesus, Deus habita o coração daquele que foi alcançado por essa graça, Ele nos habita. Essa é uma realidade espiritual. Eu tenho dito muitas vezes aqui, converso com os amigos pastores, eu tenho dito, muitas vezes a nossa fé é muito humana, ela é muito carnal, ela é muito na nossa força, ela não é vivida na força do Espírito, pelo poder de Deus. Deus diz assim: eu vou colocar meu Espírito sobre você, e você vai ser habitação. Eu não vou só estar com você, eu vou morar em você. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 6,19, e essa é uma tônica nas cartas de Paulo, ele diz: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Paulo está falando aqui do tema da promiscuidade sexual, ele está dizendo assim: galera, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, vocês não pertencem mais a vocês foram comprados com um alto preço, o sangue de Jesus. Espera aí, você não pertence mais a você, entenda que eu habito o teu coração, você é meu, selei você, você pertence a mim. É por isso que Paulo diz, lá em Gálatas 5,16, ele diz: se você andar em Espírito, viver em Espírito, você não vai cumprir o desejo da sua carne, você não vai sucumbir à maldade do teu próprio coração, porque esse coração vai estar crucificado com Cristo. É o Espírito que vai dominar a sua vida. É por isso que ele diz em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, e esse enchei-vos do Espírito é uma ação contínua, o verbo nesse texto original é uma ação contínua. Às vezes eu converso com irmãos que lembram assim: puxa, mas que legal, pastor, eu tive uma experiência maravilhosa em 1978, fui batizado com o Espírito Santo, aleluia que você teve essa experiência, mas batismo com o Espírito Santo, viver no Espírito, andar no Espírito é algo contínuo no nosso coração. E aí, nós temos o grande desafio de fé, de crer na realidade do que Deus faz. Muitas vezes eu e você não acreditamos que Deus é capaz de nos livrar de nós mesmos, que Deus é capaz de fazer uma obra dessa amplitude no nosso coração, mas Ele é, Ele diz que Ele é, Ele diz que Ele faz.
E aí nós temos em quarto lugar a obediência à palavra de Deus. É a quarta marca de uma espiritualidade saudável, que é produto da ação do Espírito de Deus, do seu poder, da sua graça na nossa vida. Porque Deus diz aqui no verso 27, porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Com o perdão de Deus e a sua purificação, nós passamos por um processo de regeneração. Ao viver esse projeto de regeneração, nós somos realmente guiados e fortalecidos pelo Espírito que nos habita. E como nós somos habitados pelo Espírito, nosso coração está inclinado para Deus e para as coisas de Deus, e nós temos prazer em obedecer a palavra de Deus. É por isso que viver com Jesus e para Jesus não é realmente uma religião que nos tira a alegria da vida, não é um fardo, não é triste, não é angustiante, não é uma vida sem prazer, pelo contrário. Aquele que vive esse processo de Deus na sua vida, ele tem prazer na palavra. É por isso que um homem que foi promíscuo sexualmente, quando ele se torna um homem de Deus, ele passa a ter prazer na fidelidade conjugal, ele passa a ter prazer na sua sexualidade dentro dos moldes de Deus. É por isso que uma mulher que sempre foi fofoqueira, que a língua nunca coube na boca, ela tem prazer agora de ser uma mulher sóbria, sábia. E me perdoe as irmãs aqui por ter usado a questão da língua com as mulheres, do sexo com os homens, mera casualidade, nada contra as mulheres, Mas o que acontece é isso. Eu e você acreditamos que um homem pecador pode ser santo. Eu e você acreditamos que uma mulher pecadora pode ser santa. Eu e você acreditamos que um jovem pode ser santo. Sim, ele pode, porque o poder de Deus faz isso. Nós passamos a ter prazer na palavra de Deus. É aí que um cara picareta, ponta de corda, nó cego, desonesto nos negócios, ele passa a ter prazer em ser honesto. Ele passa a ter prazer em perder dinheiro, mas honrar a Deus com a sua vida. Você acredita nisso ou não? Ou senão nós vamos fechar essas portas aqui e nós vamos embora, irmão, porque é isso que a palavra de Deus diz. É isso que é ser cristão. A gente passa a ter prazer em honrar a Deus. A gente passa a ter prazer em viver a palavra. Nós continuamos sendo tentados, nós continuamos sendo pressionados a desobedecê-la, mas o nosso coração está inclinado para isso. Nosso coração deseja Deus e nós queremos honrar a palavra. Podemos pecar, podemos cair ali, mas nos arrependemos imediatamente e voltamos nosso coração para Deus, porque o nosso coração hoje é de carne, está sensível, é convencido ao Espírito, se arrepende, se quebranta e volta para Deus imediatamente. O cristão, ele vive essa dinâmica da vida espiritual. Eu estava dizendo aqui de manhã, meus irmãos, que a coisa que eu mais oro pela minha própria vida, pelos meus filhos, é que Deus nos dê sede e fome da presença dEle. Sede e fome. Eu oro muito por vocês por isso. Eu oro quase todos os dias. Orei nessa manhã por você que está aqui. Deus coloca sede e fome da presença de Deus, porque aquele que tem sede e fome da presença de Deus vai ser inundado pelo seu Espírito, vai ter o coração voltado para a sua palavra. Alguém que tem sede e fome de Deus é alguém que jamais vai sucumbir diante do pecado, das pressões da vida, que não vai cair prostrado nos desertos das angústias que nos sobrevêm. Não, alguém que vive com Deus e tem sede e fome da presença dEle, jamais, irmão, jamais vai deixar de ter o sustento de Deus. O que eu mais oro, eu oro assim: Deus, meus filhos não precisam ser ricos, não precisam ser famosos, meus filhos precisam ter sede e fome do Senhor, da sede e fome da Tua presença. O maior dom que nós podemos receber de Deus é esse, ter sede e fome da presença de Deus, um coração que anseia por Deus, um coração que deseja Deus acima de tudo, que realmente tem sede de Deus. Isso resulta numa obediência espontânea. É por isso que nós vemos Jesus aqui dizendo em João capítulo 14, eu não posso deixar de mencionar esse texto. Ele disse: se vocês me amam, olha só essa frase, eu podia terminar a mensagem aqui, não vou terminar, mas eu podia. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus diz aqui: cara, se você me ama, estamos juntos, você vai curtir viver o que eu tenho para você. Cara, isso aí, se você me ama, não vai ter obstáculo para você viver o meu plano. Não vai ter obstáculo para você viver o melhor que eu tenho para a tua vida, se você me ama. Por isso que Agostinho, o Santo Agostinho, ele afirmou: quem pode ser santo senão pelo amor? A gente só pode ser santo a Deus se nós amamos a Deus. É por isso que Jesus resumiu toda a Bíblia em amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. Fala: cara, se você me ama, você vai guardar a palavra.
E ele linka isso com o Espírito. Ele diz: eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro conselheiro, consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo. O ímpio, o coração de pedra não vai receber esse Espírito, porque ele não vai vê-lo, ele não conhece esse Espírito, mas o coração de carne sim recebe. Ele diz: mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Somos habitação do Espírito. E aí a reação de Israel diante dessa bondade de Deus, dessa graça de Deus, desse milagre sobrenatural de Deus, é que eles têm um senso de dívida com Deus, de gratidão a Deus, e eles começam a ver a si mesmos e o seu pecado com nojo. Olha que o verso 31 diz: então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades, das suas práticas repugnantes. Eu estranho muito quando você vê um homem que foi muito promíscuo sexualmente, e quando ele se converte, ele continua dizendo: puxa, não, porque eu tive muitas mulheres, e ele fala isso com prazer. Espera aí, tem alguma coisa errada, porque uma vez que nós ganhamos um novo coração, um coração de carne, e nós agora somos de Jesus, nós temos nojo da nossa pecaminosidade, nós não olhamos para aquilo com orgulho. Me admiro muito quando um homem, uma mulher diz assim: não, porque eu tomava todas, eu enchi o caco mesmo, e tal, e fala isso com orgulho miserável. Espera aí, tem alguma coisa errada, a gente se orgulhar do nosso pecado. Quando nós contamos do nosso pecado, nós contamos sim, para mostrar o que Cristo é capaz de fazer na vida de um pecador, mas nós contamos isso com muita humildade, nós contamos isso muitas vezes com temor de Deus, com vergonha, mas é só para ilustrar como Deus pode levantar um cara caído na miséria, afundado no seu pecado, sobrecarregado com a sua iniquidade, pode colocar esse cara em pé, com dignidade na presença de Deus e das pessoas. Mas alguém que começa a se orgulhar, é muito esquisito esse negócio, é muito esquisito, porque Deus coloca nojo. Eu disse aqui na conferência M28, irmãos, que Deus, esse cara, esse Deus, essa pessoa que asperge algo lindo, que limpa o nosso coração, que nos purifica, que perdoa, que regenera, e Ele restaura, por exemplo, a dignidade, a santidade, a glória da virgindade. Gente que se envolveu, nossa sociedade é assim, mas o reino de Deus é diferente. A sexualidade não é um mero ato físico, a sexualidade é espiritual. Deus restaura a honra do casamento, Deus restaura a dignidade do trabalho e da honestidade. Deus faz isso, Ele faz, porque Ele é Deus, Ele é capaz. Eu queria concluir aqui fazendo algumas perguntas para você. Pode um pecador se tornar um santo? Pode uma vida torta ser endireitada? Você acredita nisso? Você realmente acredita no que Deus fará em você, ou que Ele fará em você o que você não pode fazer? Você tem fé nessa noite para dizer assim: Deus, eu acredito que o Senhor é capaz de me libertar do meu vício, do meu pecado. Eu acredito que o Senhor é capaz de me dar controle emocional, que o Senhor é capaz de me dar sabedoria para administrar os conflitos pequenos que eu vivo dentro do lar, que o Senhor é capaz de me dar domínio próprio para não me sucumbir à ira que está no meu coração e à raiva que toma a minha vida. Você acredita que Deus faz por você o que você não pode fazer? Você realmente crê que Deus está trabalhando na sua vida agora, nesse momento? O teu coração é de pedra ou é de carne? A minha própria experiência da grandeza e do poder transformador de Deus deve me levar a não ter desesperança, nem a respeito de mim mesmo, nem dos outros. Se eu e você olhamos para qualquer pessoa com desesperança, achando que aquela pessoa não pode mudar, é porque talvez esteja faltando essa própria experiência transformadora no nosso coração, porque aquele que foi liberto do seu próprio pecado, que conheceu o poder transformador de Jesus e a habitação do Espírito de Deus, sabe que ninguém está tão distante de Deus que não possa ser alcançado, que não há nenhum pecador tão afundado no seu pecado que não possa ser erguido e liberto pela graça de Deus. O grau de desesperança que eu tenho é muitas vezes produto de não experimentar o próprio poder de Deus na minha própria vida. Como é que você compreende a vida cristã? Você entende nessa noite que a vida cristã tem muito mais a ver com arrependimento e consagração, do que com disciplina, do que com crenças corretas e com esforço próprio.
Às vezes as pessoas vêm para um culto, para um acampamento, uma conexão com Deus, um curso bíblico, e elas saem dizendo assim: não, agora a minha vida vai ser diferente, eu vou mudar. Eu quero dizer para você nessa noite que você não vai mudar coisa nenhuma, você vai continuar a mesma pessoa que você é. Você vai melhorar um pouquinho, mas você não vai mudar na sua essência, porque só Deus é capaz de mudar a nossa essência, o nosso coração. Não adianta nenhum de nós sairmos daqui e dizer assim: puxa, eu vou mudar, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar, eu vou abandonar aquele pecado, não, eu vou tratar esse problema com aquela pessoa. Nós não vamos, não está em nós fazer isso, é Deus que faz. A minha atitude, a sua é de arrependimento, de quebrantamento, é de pedir: Espírito de Deus, me habita, Espírito de Deus, inunda o meu ser, me dá prazer em viver a Tua palavra, e me capacita a isso, porque eu não posso por mim mesmo. E a minha última pergunta é: esse Espírito de Deus que tem guiado a sua vida, Deus mandou soprar sobre o vale de ossos secos o Espírito. Antes disso, Deus diz assim: você vai fazer isso, porque aqui eu estou dizendo para você que eu vou limpar você, eu vou purificar você, eu vou te dar um novo coração, eu vou habitar você com o meu Espírito, e vou te dar alegria e prazer em obedecer a minha palavra. Eu vou fazer, não é você. Por isso o profeta pode profetizar, por isso nós temos esperança e perspectiva, por isso eu e você sim podemos viver o melhor de Deus, mesmo no meio de uma geração corrompida e perversa. Eu e você podemos viver a plenitude de Deus no meio do caos que nós estamos como sociedade. Eu e você podemos viver a plenitude de Deus mesmo no meio da história da nossa própria vida, com experiências muitas vezes tão ruins, tão danosas. Eu e você podemos viver o melhor de Deus. Feche os seus olhos. Eu queria